não estão se sentindo representadas na política, mas sabe onde se vai dar? Em merda. Sempre ao longo da história deu. Não dá certo. Isso te dá ali um rompante para poder extravasar a sua raiva, mas isso não vai melhorar em nada. E sabe quem ganha com isso? No fim do dia, os politiqueiros mais tradicionais. Porque aí depois que as pessoas se cansam com uma aventura que deu em nada, aí vem o politiqueiro tradicional, clientelista, com aquele papinho e não sei o quê, e é para ele que volta. Então, assim, promover mudança de verdade não é nem o aventureirismo de quem só joga pedra, né? Nem o político tradicional que está ali com aquele jeito de sempre, que aparece em véspera de eleição, um Nunes da vida, que vai lá, blá, 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 fica falando todo empolado, com o marqueteiro mandando e não sei o quê. Tem que ser por dentro da política, porque não tem outro caminho. Né? Mas com projeto real, com começo, meio e fim, cara, de mudança. Que não só sabe ficar gritando quais são os problemas, mas diga como é que você vai resolver, como é que você vai fazer. Olha na história. Onde deu certo e onde deu descaminho. Olha na história, todas as figuras que se apresentaram como salvadores da pátria de fora da política, no que deu? O Flávio Aroni, estamos chegando no fim, mandou aqui, ó. Boa noite, Boulos. No cenário político, é comum vermos debates repletos de acusações extremamente graves, que, se comprovadas, poderiam até levar à prisão dos acusados. Por que essas acusações, muitas vezes, ficam apenas no campo das ameaças? Boa sorte nas eleições. Obrigado, Flávio. Assim, tem gente que trata como ameaça quando faz acusação fraca, insustentável, mentirosa e que nunca vai mostrar, porque não tem. Agora, as críticas, que, por exemplo, eu tenho levantado nos debates, elas não ficam no ar. Por exemplo, tem candidatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eu não sou investigado pela Polícia Federal. Eu não tenho nenhuma acusação contra mim por corrupção, por cometimento de crime de qualquer espécie. Eu nunca... Se não surgissem... Uma pergunta pessoal, assim, Claro, claro. Queria que tu me respondesse olhando no meu olho. Se não surgissem... Se esses assuntos, essas acusações, esse clima não fosse algo, você trabalharia para que não continuasse assim, não existisse... Por exemplo, você, sabendo de uma acusação ou de uma investigação sobre o Nunes, você o atacaria assim mesmo? Cara, eu atacaria. Existem formas de atacar. Existe uma forma rebaixada, que é o que a gente está vendo nos debates, que é gritaria. Existe forma de você apontar. Por exemplo, eu no primeiro debate que teve da Bandeirantes, fiz uma pergunta para o Ricardo Nunes, que ficou sem resposta. Eu perguntei, Nunes, existe um contrato de uma empresa que tinha tido contratos assim só de, sabe, de pão na prefeitura, e de repente essa empresa teve contratos de quase 50 milhões de reais em obras sem licitação. Portanto, foi o prefeito que escolheu a empresa, não passou por nenhuma concorrência. Essa empresa é de Pedro José da Silva. Quem é Pedro José da Silva? Eu perguntei para ele. Eu não o xinguei, não o acusei, não... Xinguei. Pedro José da Silva é o compadre dele. E eu pedi para que ele explicasse. Pedi que ele explicasse também um outro cidadão que é amigo dele, trabalhou junto com ele, que teve um contrato que está sendo investigado pelo Ministério Público de outros 27 milhões. Nesse debate que teve ontem, pedi que ele pudesse explicar por que na prefeitura dele compraram armadilhas para mosquito da dengue, que a Fiocruz faz por R$10, compraram por R$400, 40 vezes mais. Porque superfaturou água, garrafinha d'água no carnaval. Porque superfaturou em 4 vezes comida para a população em situação de rua. Roubarem comida para morador de rua. Uma coisa é você colocar isso, cara. Você combater a corrupção, exigir transparência no gasto público, isso é dever de quem está disputando uma eleição. E é também
uma responsabilidade de quem é o atual prefeito explicar o que ele fez. Mas não era nem disso que eu estava falando. É porque, sobre o Ricardo Nunes,